Eu o empurrei naquele poço e nunca contei a ninguém. Nem para minha irmã, nem para o pai dos meus filhos. Nem mesmo no leito de morte da minha mãe, que sabia que alguma coisa estava errada naquela noite. Só que agora, depois de tantos anos, esse silêncio começou a me corroer por dentro. E por mais que eu tente, não consigo mais dormir. Porque aquela noite, aquela maldita noite, ainda vive aqui dentro de mim. E talvez o pior é que ele merecia. Na época, ninguém desconfiou de nada. Era só mais uma tragédia entre tantas da nossa cidadezinha escondida no interior de Minas. Um rapaz novo, forte, cheio de vida, que sumiu sem deixar rastro. Mas eu sabia onde ele estava. Sabia porque fui eu quem empurrou. Só que tem uma coisa que ninguém nunca me perguntou. Por quê? Por que uma mulher simples, mãe de 2 filhos, respeitada na igreja e amada pelos vizinhos, faria algo tão extremo? Não foi por dinheiro, nem por vingança. Foi por algo que ele fez. Algo que, se eu contasse, ninguém acreditaria. E talvez seja por isso que, até hoje, mesmo sem provas, mesmo sem um corpo, mesmo sem um enterro, eu ainda escuto ele me chamando, ali do fundo do poço, na minha cabeça, toda noite. Mas agora eu vou contar tudo. Tudo o que ele fez. E tudo o que eu fiz de volta. Comente de qual cidade você está assistindo e me diga se já teve um segredo que te corroeu por dentro. Deixe seu like se você acha que certas verdades não deveriam morrer com a gente. E se ainda não é inscrito no canal, essa é sua chance. Porque a próxima história pode ser pior. Muito pior. Meu nome é Cândida e hoje eu tenho 82 anos. Aos olhos de quem me vê, sou só mais uma velha sentada na varanda, com os cabelos bem amarrados no coque e a mão sempre tremendo ao servir o café. Quem passa na frente da minha casa, ali no alto do morro, acha que sou uma senhorinha pacata que cuida das plantas, costura suas colchas de retalhos e reza o terço na hora certa. E talvez por fora eu seja isso mesmo. Mas por dentro, Deus sabe, eu sou outra coisa. Sou um túmulo. Desde o dia em que aquilo aconteceu, eu passei a viver assim. Entre o cheiro do feijão no fogo e o gosto amargo de um segredo que nunca engoli direito. E mesmo agora, quando meus ossos já não têm a força de antes e minha pele já não segura nem a lembrança do calor, aquela noite ainda me persegue. Eu era jovem quando tudo aconteceu. Tinha 32 anos. 2 filhos pequenos e um marido que me tratava com uma frieza que eu chamava de respeito, só para não admitir que era abandono. Morávamos numa casa simples de madeira, rodeada de mato alto e silêncio. Era ali, bem longe da cidade, onde ninguém perguntava demais. E foi ali também que tudo começou. Naquela época, meu irmão mais novo, o Arlindo, tinha voltado a morar conosco depois de perder o emprego numa metalúrgica em Betim. Ele era diferente dos outros rapazes da região. Tinha um sorriso fácil, olhos verdes que contrastavam com a pele escura e uma risada alta que fazia até passarinho parar de cantar para ouvir. Mas era só charme, por fora. Por dentro, ele era podridão pura. A primeira vez que senti o perigo foi numa tarde comum. Eu estava estendendo uns panos no varal, quando ele apareceu atrás de mim, sem fazer barulho. "Tá sozinha hoje, cunhadinha?" Ele disse. Só que o jeito que ele falou isso, o jeito que ele olhou pro meu pescoço, molhado de suor, ali eu senti. Não sei explicar. Era como se o ar em volta tivesse mudado. Como se o mato ficasse mais alto, o céu mais baixo, e eu menor. Mas eu engoli o medo. Como toda mulher aprende a fazer. Sorri torto, voltei a dobrar os lençóis e respondi como se nada estivesse errado. Meu marido foi buscar os meninos. "Na escola? Já chega." Ele riu. Um riso curto. Falso. E foi embora. Naquela noite não consegui dormir. Mas também não contei nada pra ninguém. Porque naquela época, mulher que falava demais era chamada de louca. E pior,
de provocadora. Eu me calei, fiz o jantar, rezei com meus filhos e dormi ao lado de um homem que nunca soube me proteger. No dia seguinte, ele fez pior. Eu não vou entrar em detalhes. Não aqui. Mas o que eu posso dizer é que depois daquilo, eu deixei de ser a mesma. Passei os dias seguintes como uma morta-viva. Meus olhos estavam sempre vermelhos, mas eu dizia que era alergia. Meu corpo doía, mas eu sorria. E à noite eu fingia dormir só para não ouvir os passos dele passando pelo corredor da casa. Eu pensei em fugir, mas fugir para onde? Eu não tinha para onde ir. Minha mãe já era viúva e doente. Minhas irmãs moravam em cidades distantes. E a vergonha... a vergonha era maior que tudo. Então eu fiquei. Até o dia em que ele tocou nos meus filhos. Eu peguei minha filha mais nova no colo e vi a marca no braço dela. Um roxo pequeno, mas fora de lugar. E quando perguntei de onde era, ela só disse: "O tio aperta muito forte quando me pega no colo." Aquilo bastou. Aquilo me tirou do torpor. Me fez lembrar que eu era mãe antes de qualquer coisa. Que se eu tinha deixado ele me ferir, não deixaria fazer o mesmo com eles. Foi então que fiz o que fiz. Naquela noite, esperei todos dormirem. Me levantei da cama sem fazer barulho. Peguei uma lanterna, vesti meu casaco e fui até o antigo poço no fim do terreno. Aquele que meu sogro mandou tampar anos antes, mas que nunca foi bem fechado. O Arlindo estava no alpendre, fumando um cigarro. Eu o chamei. Disse que tinha ouvido um barulho vindo do mato e que achava que algum bicho tinha caído no poço. Ele riu, jogou o cigarro no chão e me seguiu. E foi ali, na beirada da noite, no silêncio dos sapos e grilos, que eu empurrei. Não teve grito, não teve luta. Ele escorregou fácil, como se o destino tivesse ajudado. Fiquei olhando por longos segundos, esperando ouvir alguma coisa. Mas não houve nada além de um baque seco. E depois, um silêncio tão profundo que parecia eterno. Voltei para casa com as mãos suando. Tirei o casaco, me deitei e chorei baixinho. No dia seguinte, meu marido perguntou se o Arlindo tinha saído cedo. Eu disse que sim. Deve ter ido embora sem avisar. Comentei. E ele deu de ombros. E foi isso. Ninguém nunca procurou. Ninguém nunca cavou. Ele era só mais um rapaz sumido no interior do Brasil. E eu segui vivendo. Mas a verdade é que eu nunca mais tive paz. Dizem que a consciência limpa é o melhor travesseiro. Pois bem, eu não durmo direito há 43 anos. No começo eu achava que era só o susto. Que aquela noite, aquela cena, aquele som surdo do corpo caindo no vazio, ia se apagar com o tempo. Mas foi o contrário. Quanto mais os dias passavam, mais vivo ele parecia ficar na minha cabeça. Começou com o barulho do vento. Às vezes, ele assobiava do mesmo jeito que o Arlindo fazia quando chegava em casa. Depois, as batidas na parede. Coisas pequenas, que pareciam um acidente, mas que sempre aconteciam de madrugada e sempre perto do meu quarto. E teve uma noite em que eu sonhei com ele. Ele me olhava do fundo do poço. A pele branca, os olhos verdes acesos como brasas. E ele dizia: "Eu ainda tô aqui, Cândida." Acordei gritando. Acordei molhada de suor. E foi aí que comecei a achar que aquilo não ia passar. Nunca. Não era só culpa. Era como se o mal dele, a essência do que ele era, tivesse ficado impregnada ali na terra. Na nossa casa. Na nossa vida. Anos depois, quando a gente se mudou para a cidade, porque meu marido teve um AVC leve e precisou de mais cuidado, eu pensei que finalmente aquilo tinha ficado para trás. Mas não ficou. Foi no apartamento novo que tudo começou de novo. Só que de outro jeito. Minha filha, já adulta, encontrou uma carta antiga escondida dentro de um caderno de caligrafia da infância dela. Era uma folha amassada, com letras tortas, onde se lia: "Tia Cândida, por favor não deixa ele me pegar de novo. Eu prometo não contar pra ninguém. Eu juro que não conto. Mas faz ele parar.
Ela me mostrou a carta como quem mostra um inseto morto. Um misto de nojo e espanto. E eu congelei. Não consegui falar nada. Só disse que devia ser alguma brincadeira de criança. Que ela devia ter escrito isso depois de ver algum filme de terror. Mas no fundo eu sabia. Ela lembrava. Mesmo que em fragmentos. Ela lembrava. E isso me fez pensar. Se ela lembrava, quem mais poderia lembrar? Voltei a ter insônia. Voltei a ouvir passos que não estavam lá. Voltei a olhar para os espelhos e achar que havia alguém atrás de mim. Mas o que mais me assustou aconteceu em um domingo. Estávamos na igreja e um homem novo tinha sido convidado para pregar. O nome dele era Dr. Gustavo Melo. Ele era psicólogo forense e havia trabalhado por anos com vítimas de violência em regiões rurais. No meio do sermão, ele parou e disse algo que me atravessou. Sabem qual é o maior erro que um criminoso comete? Acreditar que o tempo apaga os rastros. Mas o tempo só esconde. Quem escava a alma, encontra. Aquilo me desmontou. Depois da missa, fui ao banheiro e vomitei. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui nem reaplicar o batom. Me olhei no espelho e juro por Deus, por um segundo, vi o rosto do Arlindo no lugar do meu. Naquela noite, sonhei com o poço de novo. Mas dessa vez ele não estava no fundo. Ele estava do lado de fora, no meu quintal, caminhando na minha direção com os braços abertos. Acordei gritando. De novo, comecei a tomar chá de camomila toda noite, mas não adiantava. Comecei a rezar com mais força, mas Deus parecia mudo. Comecei a me perguntar se aquilo tudo era castigo ou loucura. Foi então que resolvi fazer o que nunca tinha feito. Voltei na casa antiga. Ela estava abandonada, com o mato crescendo até a cintura. O portão enferrujado mal abria. E o cheiro era de coisa velha, úmida, esquecida. Mas o poço ainda estava lá, coberto por tábuas podres e galhos secos. Eu me aproximei devagar, como quem visita um túmulo. E ali eu ouvi. Não era som de verdade. Era a memória do som. Era ele, de novo, me chamando. Na minha mente. Ou no vento. Eu já não sabia mais. Mas eu ouvi. Voltei para casa em silêncio. Não contei para ninguém. Mas aquela visita teve um preço. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas. Um boné no chão que era idêntico ao que ele usava. Um par de botas velhas no canto da varanda. O cheiro do cigarro gaivota que ele fumava, aparecendo do nada. Mesmo com todas as janelas fechadas. Minha neta mais nova veio passar uns dias comigo. E ela, sem saber de nada, me disse uma coisa que me fez gelar. Vó, por que aquele moço, que está sempre no quintal, nunca entra em casa? Eu perguntei qual moço. E ela respondeu. O que tem o olho claro. Na hora eu quase desmaiei. Mas mantive a calma. Sorri. Disse que era coisa da cabeça dela. E troquei todas as lâmpadas da varanda por luz branca. Como se isso afastasse o que me rondava. Foi aí que comecei a escrever este relato. Não para confissão. Não para me perdoar. Mas para deixar registrado. Porque uma coisa é certa. O passado não morre quando a gente cala. Ele apodrece dentro da gente. E um dia, ele vaza. Fui atrás do Dr. Gustavo. Disse que queria conversar sobre pesadelos recorrentes. Ele me atendeu com gentileza, me ofereceu chá e escutou tudo. Mas uma coisa me marcou no que ele disse. O que a senhora viveu pode ser mais do que trauma. Pode ser o que chamamos de eco psíquico. Uma experiência tão marcante e carregada de emoção que cria um tipo de presença simbólica no ambiente. E essa presença, às vezes, se manifesta. Aquilo me arrepiou. Ele não estava dizendo que era fantasma. Nem que era só minha mente. Era as duas coisas juntas. Um trauma tão forte que molda o mundo à sua volta. Eu perguntei se isso passava. Ele hesitou. Depois respondeu. Só se a verdade vier à tona. Mas como trazer isso à tona? Quem acreditaria em mim? Agora, depois de tanto tempo? Sem provas. Sem corpo. E pior,
Se alguém desenterrasse a verdade, será que eu teria paz? Ou só mais tormento? Eu não dormi naquela noite depois de conversar com o Dr. Gustavo. Fiquei sentada na cadeira da varanda até o sol nascer, sentindo o vento da madrugada bater na pele como se fosse uma mão invisível tentando me acordar. Eu entendia, agora mais do que nunca, que o silêncio não me protegia mais. Ele me prendia. E o tempo... O tempo não apaga. Ele acumula, como poeira nos cantos de uma casa que a gente finge não ver. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Voltei na casa antiga com uma pá na mão e o coração acelerado. Não fui para encarar fantasmas. Fui para tirar um da terra. O mato estava ainda mais alto. O portão ainda mais enferrujado. Mas o poço parecia exatamente como eu deixei. Joguei os galhos para longe. Tirei as tábuas uma a uma e encarei o fundo. Estava escuro, profundo, silencioso, como se nunca tivesse acontecido. Nada ali. Mas eu sabia. Sabia o que tinha feito. Sabia o que enterrei junto com ele. A menina que eu era. A paz que eu tive. A mulher que eu poderia ter sido. Naquela hora, eu ouvi passos atrás de mim. Virei assustada, com a pá erguida no ar. Mas não era ele. Era a minha neta. Vó, o que você tá fazendo aqui? Aquela menina, com seus 11 anos e olhos atentos demais, estava me observando. Como se já soubesse parte da verdade. Eu só tava limpando umas coisas antigas. Eu menti. Mas ela apontou pro poço. Ele tá aí dentro, né? Minha garganta travou. Meu coração quase saiu pela boca. O quê? O moço dos olhos claros. Eu vi ele aqui. Ontem, ele estava me olhando. E ele chorava. Aquilo me desmontou. Ela não podia saber. Não podia ver. Não podia sentir o que eu sentia. Mas ali estava, diante de mim, a confirmação de que o passado não morre. Ele se transmite. Voltei para casa muda. Naquela mesma noite, escrevi uma carta. Uma confissão. Disse tudo. Quem ele era. O que ele fez com minha irmã. Comigo. Com minha filha. E como eu não aguentei mais ver aquilo acontecer. Escrevi como se estivesse escrevendo para Deus. Ou talvez para mim mesma. Guardei a carta dentro de uma Bíblia antiga e coloquei no armário de cima, junto com os documentos da casa. Mas no dia seguinte, ela tinha sumido. Pensei que tivesse me confundido. Vasculhei cada canto. Nada. A carta havia simplesmente desaparecido. E foi aí que as coisas mudaram. A TV começou a ligar sozinha. Na cozinha, panelas caíam do nada. E o mais assustador, a foto do meu casamento caiu da parede e se quebrou ao meio. Justo ela. A única moldura que sempre ficou intacta, mesmo durante os piores ventos. Naquela mesma semana, recebi uma carta anônima, sem remetente, sem selo. Apenas uma folha escrita à mão. Eu sei o que você fez. E você não é a única. As letras eram tremidas, como de alguém com muita raiva. Ou muito medo. E isso me jogou num buraco ainda mais fundo que o poço. Quem tinha escrito aquilo? Alguém que sabia? Alguém que viu? Ou era o próprio passado se manifestando? Fiquei dias sem comer direito. Sem falar com ninguém. Só observando os vultos. Os sinais. As coincidências. Foi quando o telefone tocou. Era a Lúcia, minha irmã. A mesma que foi abusada por ele. A mesma que eu tentei proteger a vida inteira. Mas que nunca teve voz. Ela estava com a voz baixa, cansada. Disse que o tempo dela estava chegando ao fim. Câncer, já espalhado, sem chance de cura. Eu fui até o hospital no mesmo dia. Quando entrei no quarto, ela sorriu. Mas era um sorriso triste, de quem carrega mais peso do que deveria. Você lembra do Arlindo? Ela me perguntou quase num sussurro. Meu sangue gelou. Claro que lembro. Ela respirou fundo e continuou. Eu também empurrei ele, Cândida. Naquela noite, eu fui atrás dele. Eu tinha pegado a faca da cozinha. Mas quando vi você chegando,
Escondi. E quando ele caiu, eu não fiz nada. Só fiquei olhando. Eu não sabia o que responder. Ela segurou minha mão com força e disse: "A culpa não é só sua. A culpa foi de todos que viram e não fizeram nada antes. Nós duas só terminamos o que o mundo começou. Aquilo me libertou. Não totalmente, mas o suficiente para eu parar de ter medo do espelho. O suficiente para eu dormir uma noite inteira." Ela morreu uma semana depois. E no velório, alguém me observava. Um homem, cabelos grisalhos, olhos verdes. Ele se aproximou e disse: "Eu sou filho do Arlindo." Minha respiração parou. Ele não disse com raiva, nem com dor. Disse com uma estranha neutralidade. Ele engravidou minha mãe quando ela tinha 17 anos. E abandonou. Mas ela me contou. Disse que ele era perigoso. E que uma mulher, um dia, ia fazer justiça. Ele me encarou nos olhos e completou: "Obrigado." Eu não entendi. Mas ele se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Como se sua missão tivesse sido cumprida. Hoje, depois de tudo, eu ainda escuto coisas. Ainda sonho com o poço. Mas não é mais medo. É como um lembrete de que o silêncio é cúmplice. E de que há coisas que a gente faz, não por maldade, mas por desespero. Escrevo essas palavras sem saber se alguém vai ler, se alguém vai entender. Mas se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. O que enterramos pode não voltar à superfície, mas permanece. E um dia, cobra sua parte. Agora é com você. Você acha que ela merecia ser perdoada? Você teria feito o mesmo se soubesse o que ele fez com sua filha e sua irmã? Comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. A próxima história vai te mostrar o que uma avó foi capaz de esconder, mesmo com o corpo enterrado bem debaixo da própria cama. Te vejo lá.